alguém quiser acompanhar também, viu? Já começo a lembrar de agora, tá bom? E dizer a você também que para a sua transmissão, que vai ser transmitido, né, a missa de amanhã, tá tudo ok. Já botei lá o cabo que você pediu. Um abraço. Um abraço, Joacir. Obrigado aí pela audiência. Grande Vicente, né? Sua esposa, dona Jacinta, Vilma, Vânia, Joacir, toda essa turma simpática do sítio aí. O Maria, amanhã estaremos lá fazendo a cobertura da missa e última novena de Santana lá no sítio O Mari, na residência de Vicente Baé e dona Jacinta. 7h43. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up do rádio hoje com o médico veterinário Dr. Robson Góes. Seja bem-vindo aqui a mais um Panorama 95. Dr. Robson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Nosso tema de hoje, problemas durante o parto em cadelas e gatas. Existem muitos problemas? Quais são os principais? Sim, Marcos. Existem vários problemas em fêmeas, né, gestantes, tanto durante o parto, como antes do parto, como após o parto. A gente vai falar principalmente dos problemas durante o parto, porque eles se tornam um problema principalmente para riscos de óbito, tanto para as fêmeas que estão gestantes, quanto para os filhotes, né, que estão nascendo. Então isso aí é uma preocupação que a gente tem de estar levando aos ouvintes para ter esse nível de conhecimento, que é a finalidade desse programa, né, é trazer informação, conhecimento aos ouvintes, para quando ele se deparar com um problema desse, saber como atuar, o que fazer, o que é o certo, né? O que é o normal, o que é o errado, né? O que é o normal, o que é o patológico, o que é o doente. Então essa é a finalidade do programa. Então, Marcos, quando as fêmeas estão gestantes, gatas e cadelas, a gestação é uma gestação igual para as duas, né? São 62 dias de gestação em média, tá? Podendo algumas fêmeas se estender mais um pouco e outras fêmeas serem mais precoces. Então tem fêmeas que parem aí com 58 dias, mas a média são 62 dias. Essas fêmeas, você vai contar essa data de 62 dias da data do acasalamento. Então quando você viu sua fêmea acasalar, ela... ali você conta os 62 dias. Lembrando que a cadela ela faz várias ovulações, né, em vários dias, e a gata ela ovula na hora do coito, né, na hora que ela está no relacionamento sexual. Então você conta os 62 dias. Passou esses 62 dias, quer dizer, com 63 dias, se a fêmea ela não pariu, você já pode ficar observando que isso possa ser um sinal já de algum problema. Então, a data do cruzamento ela é fundamental. Então, passou 63 dias, você já tem de estar observando, porque isso aí já pode ser um problema do parto. Os outros problemas que vêm aparecendo, você vai observar muitas vezes secreção saindo pela vagina, que essa secreção ela pode ser de várias colorações, coloração esverdeada, amarronzada, né? Pode ser um vermelho, pode ser sangue. Essa secreção geralmente as fêmeas, gatas ou cadelas ficam lambendo muito a vulva, né? Ali por onde vai sair os filhotes. Outra coisa que você observa, Marcos, é a questão das contrações que acontece no animal. O animal começa a sentir dor, inquietação, que são as contrações. Se essas contrações vierem muito forte, uma contração muito forte, que não apareça os filhotes, é também uma alteração que você tem de se preocupar. Se por acaso apareça contrações e essas contrações, o filhote vem nascendo e a contração não está sendo suficiente para expulsar esse filhote, também é outro problema que você tem de se preocupar. Ou contrações que são fracas, né? Às vezes a fêmea ela tem contrações fracas, que essas contrações não têm características de expulsar, não tem força para expulsar, ou então esse filhote vem de uma maneira que tem uma posição anatômica dele que está impedindo, né,
a passagem dele pelo canal lá, pela vagina, por onde ele vai sair para nascer. Então essas aí são as características principais que acontecem quanto à questão da fêmea em contração no parto. Outro problema que pode acontecer é esses filhotes nascerem ensacados. Eles nascem dentro da placenta, e eles, quando saem para a parte exterior e que rompe o cordão umbilical, eles ficam dentro da placenta ensacados e não conseguem, como corta o cordão umbilical e a oxigenação dele vem via cordão umbilical, ele vai morrer por asfixia, né, ou então por ingerir os líquidos. Aí ele vai morrer sufocado, infelizmente, porque nasceu ensacado. Então o correto é que a pessoa retire, rasgue essa placenta para que o filhote consiga respirar, enxugando as vias aéreas, né, enxugando o narizinho dele e esfregando as costas para ativar a circulação, né, enxugando ele com um pano limpo, né, e esfregando as costas para que ative não apenas a circulação periférica, a questão cardíaca dele, como também ative os pulmões e ele comece a respirar normal. Isso para cão e para gato. Outros problemas que porventura possam acontecer fêmeas que passou do período de parto e você observa que ainda tem filhotes dentro, que está saindo um mau cheiro, né? Aquele líquido que sai pela vagina está com odor desagradável, que já caracteriza um estado muitas vezes de putrefação e um quadro de infecção dentro do útero, que você tem de procurar, né? Sempre a gente orienta, quando existir esses problemas durante o parto, você procure o auxílio de um médico veterinário, que é quem realmente vai ter a condição de lhe dizer se os filhotes ou a fêmea, né, muitas vezes fazendo exames como um ultrassom, para ver se tem algum comprometimento. E os outros problemas pós-parto, aí você vai observar retenção de placenta, que são fêmeas, sempre você tem que estar olhando que quando sair um filhotinho, né, que vem acompanhado de uma placenta, porque se essas placentas ficarem retidas dentro do útero, vai dar uma infecção uterina, podendo acarretar até um quadro de septicemia, né, uma infecção generalizada nessa fêmea, podendo levar ela à morte. E também tem os outros problemas de fêmeas que podem aparecer, uma hipocalcemia, né, que é a eclâmpsia, que o pessoal é acostumado a falar, que a fêmea começa a andar durinha, muitas vezes ela fica sem querer comer, fica caída no chão, deitada, com a respiração muito ofegante, e aí tem as outras características. E você observar se essa fêmea está dando leite, Marcos. Aí também tem esses outros problemas. Você tem de observar primeiro se está saindo leite, né? Se tem leite no peito dessas fêmeas, porque tem fêmeas que parem e não tem leite, né? Não tem colostro, que é o primeiro leite, para amamentar os filhotes. E esses filhotes, eles começam a ficar caquetes, começam a ficar desnutridos, desidratados e começam a morrer. E muitas vezes isso é em virtude da ausência de leite nas glândulas mamárias dessa fêmea, ou então se essa fêmea tem alguma mastite, que é uma inflamação ou uma infecção na glândula mamária que impede ela de produzir o leite, ou produzindo um leite de péssima qualidade, um leite infeccionado, que é no caso de uma mastite infecciosa, que ali vai estar saindo uma secreção muitas vezes com mau cheiro. Tem pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, 988-775550, vamos ouvir. Marcos Danta, bom dia. Dr. Robson, bom dia. Patrícia da Vila do Príncipe, tudo bem? Que bom que esse tema hoje é exatamente o tema que eu estava precisando, de parto. Minha cadela, como eu já falei nos outros programas, teve filhotinho, né? Deu 6. E graças a Deus está tudo bem com eles, já estão com 30 dias, vão fazer domingo 30 dias. E a minha pergunta para o doutor é referente à minha cachorrinha. Ela já está amamentando muito pouco os cachorros, mas eles graças a Deus estão comendo ração. Eu gostaria de saber se já é possível eu levar ela para fazer um banho e tosa. Por quê? Porque como ela está no período de resguardo,
da gestação, aí durante esses tempos de gestação, até após a gestação, eu dei banho nela aqui em casa mesmo. Só que o pelo dela tá muito embolado, tá muito sujo, ela tá precisando de um banho, aquele banho bem dado, né? Higienizado, tirar os pelos, tosa. Eu gostaria de saber se já é possível eu levar ela no pet shop para fazer esse procedimento. Desde já gostaria de agradecer e dizer assim que eu levei ela na clínica, infelizmente não fui atendida pelo Dr. Robson, que me deixou muito triste isso, mas dizer que eu sou muito fã dele, né? Eu acompanho sempre ele e sempre que posso vou levar ela para ele ver, quando ele puder atender ela na clínica. Muito obrigado, um bom dia, um bom final de semana para vocês. Um abraço, Patrícia e Dr. Robson. Bem, Patrícia, bom dia. Vê só, Patrícia, a fêmea, ela pode sim tomar banho pós-parto, né? Desde que você tenha os cuidados com a questão de secar, né? De você ter uma boa condição. Quanto à questão de levar para pet shop, aí o ideal é que você pode levar para o pet shop, desde que você não deixe ela no local, para não, ela já está estressada, para ela não ter mais estresse, nem tampouco os filhotes ficarem sem se alimentar. Então, de preferência, marque um horário que você leve ela naquele horário determinado e que você pegue ela naquele outro horário determinado e já volte ela para os filhotes. E gostaria de aproveitar a oportunidade de orientar a Patrícia também para que ela já providencie as vacinas dos filhotes, né? A vacina PUP, ela pode ser administrada a partir dos 28 dias de idade. Então, como eles já estão aí próximo dos 30 dias, ela já pode estar fazendo essa vacina, que é uma vacina que vai proteger contra as duas principais viroses circulantes, que são parvovirose e sinomose, e vai dar já uma proteção satisfatória, né? Porque os filhotes, eles pegam a imunidade passiva através do colostro, e quando você faz a administração dessas vacinas injetáveis, ele começa a ter a imunidade ativa, né? Vai ativando o sistema imunológico dele. Então você já pode estar lançando mão dessas vacinações dos filhotes e observar se a vacina da fêmea também está em dia, para estar montando o calendário, né, de vacinação e evitando aí riscos de transmissão de doenças. Dos seres humanos nós temos o pré-natal, né? Também existe com relação aos animais? Existe sim, Marcos. O pré-natal, você pode fazer esse pré-natal de várias formas, né? O acompanhamento através de ultrassonografia, para você observar se não está tendo malformação dos filhotes, se esses filhotes não têm um problema a nível de rim, se não vai ter alguns outros problemas, né, principalmente de malformação, se não tem idades diferenciadas de filhotes. Você já prevê a quantidade de filhotes que tem durante essa gestação, para que você não seja pego de surpresa ao longo da gestação ou durante o parto. Então tem sim um pré-natal, você faz toda a parte de acompanhamento de vacinação, você faz a parte de acompanhamento de vermifugação, você faz a parte de acompanhamento da fêmea em si, como ganho de peso, se a glândula mamária está aumentando já com o estímulo de produção de leite, se essa fêmea tem necessidade de uma suplementação de vitaminas e minerais. Então é todo um conjunto que existe para a questão do pré-natal, como você bem falou. Se houver um acompanhamento ideal com o veterinário durante o parto, dificilmente teremos problemas. Teremos problema, mas dificilmente. Na verdade, a cadela e a gata, pela quantidade de partos que existe no Brasil e no mundo, a probabilidade de problemas são poucos, né? Pela quantidade de partos que existe. Mas esse tema é importante a gente estar abordando, porque em uma dificuldade dessa, né, em um problema de parto distóxico que exista, que você pode trazer risco, né, de óbito, de morte, tanto para a fêmea como para os filhotes. Então esse tema é muito importante para a gente estar abordando. A cadela, ela faz o parto sozinho ou alguém tem que estar presente? Olha, o ideal é que você esteja presente, porque ela, por si só, o instinto animal, Marcos, o animal, nós temos de nos reportar aos animais selvagens. Então, na natureza, os animais, eles foram feitos, e a mãe, ela é fundamental. A mãe é importantíssima, né, porque a mãe, ela acolhe, ela faz de tudo. Para você ter uma ideia, Marcos, a fêmea,
a fêmea, seja ela qual for, né, ela, principalmente as irracionais, ela morre, mas ela não deixa o filhote morrer. Ela está com a doença muitas vezes, que ela sabe que está morrendo, mas ela não aborta. Quando ela vê que vai morrer, é que ela faz o aborto. Então isso é muito comum a gente ver isso em bovino, em boi, ou em cadela mesmo, ou em gata. Quando ela está com anemia profunda, ela não aborta, ela sustenta a gestação até o final. Mesmo que ela morra. Mesmo que ela saiba que está morrendo, aí quando ela vê que vai morrer é que ela aborta. Então isso aí é quando o organismo não aguenta mais sustentar essa gestação. Então isso aí é importantíssimo, a questão da mãe. Então elas fazem o parto por si só, elas vão lambendo, muitas vezes puxa o filhote, mas é importante você estar olhando justamente para evitar um filhote que ficou enganchado, né, que ficou ali por causa de uma contração, porque ela era grande demais, porque ele está vindo ensacado e pode morrer porque não vai conseguir respirar, porque muitas vezes engata, isso acontece, um macho qualquer, que não é o pai da ninhada, ele vai lá e mata os filhotes que estão nascendo, justamente para não perpetuar a raça daquele outro reprodutor. Isso aí acontece em gato. Então tudo isso aí é importante para você estar analisando e observando durante o parto. Agora me diz uma coisa, por exemplo, eu não tenho nenhuma experiência nisso, eu ficaria totalmente perdido se minha cachorrinha, a Suzy, ela, por exemplo, fosse dar o parto, dar a luz aos seus filhinhos, né? Como é que a pessoa que não tem experiência se comporta nesse momento? Primeiro, é você ter tranquilidade. Olha, tudo na vida é tranquilidade. É você ser tranquilo e estar observando. E seguindo essas orientações que a gente acabou de falar. Ficar observando as contrações, né? Se a contração ela é forte, se a contração ela é fraca. Identificar se está nascendo um filhote no máximo, a distância entre um filhote e outro deve ser no máximo 2 horas. Então isso aí também é importante. Se a cada 2 horas está nascendo um filhote. Pode nascer um filhote agora e daqui a 5 minutos, 2 minutos nascer outro. Mas assim, ele não pode ser no máximo 2 horas. Se passar de 2 horas é porque pode estar havendo algum problema durante o parto. Então isso aí deve ser observado. E ter a tranquilidade. Caso você identifique que está havendo algum problema, imediatamente procure o médico veterinário de sua confiança para que ele possa tomar as medidas necessárias e que não cause, né, aí nenhum problema nem para a fêmea nem para os filhotes. Dr. Robson, eu tenho uma cachorra de 5 meses de idade e queria saber qual o tempo certo da cachorra entrar no cio. Como perceber que ela está para entrar no cio? Tem algum sintoma antes para que eu possa saber? Olha, a cadela, ela tem cadelas mais precoces que vão estar entrando aí no cio aí por volta de 7, 8 meses, 9 meses, como tem cadelas mais tardias que pode estar entrando no cio só com 12 meses, 13, 14, até 15 meses a gente observa. Então isso aí vai depender muito de indivíduo. Os sinais mais clássicos de cio, ela começa a lamber principalmente a vulva, aí vai começar a apresentar um inchaço, um edema nessa vulva. Posteriormente, aí sangramentos, que começa a pingar gotas de sangue, que são como for a menstruação. E aí você vai ver ela bem inquieta, ela querendo procurar objetos ou pernas, fazendo o ato de cruzar. Vai começar a aparecer alguns inquilinos indesejáveis na porta de casa, que são os cachorros que sentem o faro aí de longe e começa a incomodar na porta de casa, aí tentando cruzar, né, e adentrar para cruzar com a fêmea. Então são esses os sinais mais clássicos que acontecem. Como é que eu sei que a cadela está gestante? Primeiro é observar se ela cruzou. Então sempre em cadelas é mais fácil porque você observa o cio dela. É muito difícil você ter uma cadela com cio silencioso. Então sempre você observa o cio dela. E após o cio dela, você vai ver, se você não soube se ela cruzou ou não, claro, né? Você vai ver alguns sinais como aumentando a barriga, ela geralmente fica mais letárgica, né? Fica mais lenta, querendo dormir sempre. Ela começa a aumentar o abdômen, as glândulas mamárias começam a inchar, a aumentar de tamanho.
E o fundamental, Marcos, você procurar fazer um ultrassom para identificar se essa fêmea realmente está gestante ou não. Por quê? Porque a cadela ela pode desenvolver uma pseudogestação. A gente já falou em programas anteriores que a cadela ela pode achar que está prenha. Então ela faz as mesmas características aí de como se estivesse gestante. Ela aumenta o abdômen, aparece leite na glândula mamária. Então essas fêmeas que apresentam pseudogestação, a orientação é que você faça a castração, né, faça a esterectomia, para evitar um problema maior que seria um quadro de uma piometra. Tem uma pergunta aqui bem interessante. A nossa ouvinte quer saber o seguinte: tenho que usar luvas para por exemplo, fazer o parto da minha cadela? Olha, sim. Tanto para você proteger contra a contaminação o filhote no auxílio, né? Você está fazendo o auxílio muitas vezes ali. Você tanto tem de evitar a contaminação dos filhotes, como também, porventura, se essa fêmea tiver alguma zoonose, por exemplo, brucelose, que também você não se contamine. Isso aí seria, pelo menos, uma questão de prevenção, Marcos. Olha, quem quiser essas e outras informações, Dr. Robson Góes, ele está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó, ali vizinho a Eletrocente Material de Construção. O telefone da Clínica Veteripet é o 3421-1263. Vou repetir, 3421-1263, né? Dr. Robson, obrigado pela sua participação, ótimo fim de semana, até sexta-feira, que estaremos já em Feira de Santana, né? Se Deus quiser. Obrigado, Marcos, obrigado, ouvintes, e se Deus quiser estaremos aqui com a graça de Santana. 8 horas.